quando veio esse tema, né, para que eu pudesse falar um pouco sobre ele, eu achei interessante porque eu acredito que todo profissional que trabalha, né, que segue a sua jornada de melhoria contínua, ele passa por muitas experiências, né? E essas experiências, ao longo dos anos, elas vão sendo somadas e esse aprendizado te traz um conhecimento que facilita a tomada de decisões, né? Então você consegue decidir melhor quando você tem uma necessidade ou quando você tem um desafio na tua frente. Então, ao longo desses anos, eu tive muitas experiências que me marcaram, sabe? Desde que né, não tem como eu falar da minha situação atual sem falar de onde eu comecei, né? Desde o início, nos primeiros passos, voltado à filosofia Lean. Eu aprendi isso na Alcoa, né? Como todo profissional que atua nesta frente, ele tem um sensei, né? Por mais que não seja nomeado, mas ele escolhe sempre alguém. Então, eu tive um sensei, que foi o Edmilson Gonzalez, que era meu gerente na Alcoa na época. E nós fomos uma das primeiras empresas do Brasil a iniciar as práticas Lean, né, dentro da empresa. Era uma área de ferramentaria, geralmente é uma área mais difícil, porque não é uma área seriada, né? Então, para você desenvolver as práticas e conseguir organizar sistema de Kanban, Rejunca Box, né, que é nivelamento, trabalho padronizado, montagem de células, definição de famílias, né, tudo isso é planejamento, projetos, é uma complexidade maior do que você trabalhar com produtos seriados, onde você consegue ter um controle maior sobre as coisas. As variações são menores, né? Isso a gente está falando de 30 anos atrás, né? Pelas minhas contas aqui, a gente está falando de 28 e 30 anos atrás. Isso, exatamente. Então, são 3 décadas de evolução. O Lean chegou no Brasil mais ou menos nessa época, né? Ele existe mundialmente desde 90, com esse termo Lean, né? Óbvio que a Toyota iniciou isso nos anos 50, mas no Brasil chegou em meados aí desses anos, aí, 96, 97. E daí em diante foram se desenvolvendo práticas técnicas que são funcionais. Então, assim, nessa jornada, quando eu comecei lá, eu aprendi muito sobre isso num ambiente que não era tão propício. Ao longo dos anos, os aprendizados vieram e muita coisa interessante eu aprendi, assim, muitas vezes à força, muitas vezes diante de dificuldades, diante de cenários desafiadores, como, por exemplo, uma empresa no ramo moveleiro. Eu lembro que eu estava num treinamento e um profissional falou, tá, mas isso funciona numa indústria automobilística ou seriada. Na nossa empresa não funciona. Lá nós fazemos móveis sob medida. Cada móvel é diferente. Lá isso não funciona. E a gente até se desafiou numa brincadeira e tal, e fizemos um case dentro da empresa, um mapeamento de fluxo de valor. E deu certo que naquele período eles tinham uma demanda muito grande para produzir para o Boticário. E na época nós fizemos um projeto Lean, onde nós conseguimos entregar 3.000 itens de loja em 30 dias, ou seja, para calcular o TACT, a demanda era de 100 lojas por dia. E foi O que eles conseguiam fazer antes? Antes eles não tinham esse produto ainda, e a previsão era trabalhar em 2 ou 3 turnos para fazer isso. E nós conseguimos montar em um turno, das 8 às 17, por exemplo, cadenciado, com TACT, né, descrição de atividades, balanceamento de atividades, e montamos um fluxo contínuo, com logística interna e tal, e em 30 dias nós atendemos a demanda. Então, e daí eu lembro que ele até brincou, falou, olha só, a gente não acreditava que era possível no nosso negócio ter esse tipo de prática. Então, ao longo dos anos, muitos aprendizados vieram. Se eu for falar somente do aprendizado, a gente vai usar todo o tempo aqui. Mas eu tenho alguns exemplos, né, de aplicar, por exemplo, conceito de SMED num ambiente de saúde. Então, você ir lá numa área de centro cirúrgico e você entender que a troca entre uma cirurgia e outra leva 40 minutos. Fazer todo o estudo, a análise passo a passo e aplicar, por exemplo, o conceito de SMED e você derrubar esse tempo para 11 minutos. Então, dá mais ou menos 75% de redução do tempo de troca, né, de uma cirurgia para outra. Isso em uma sala. Se você multiplicar isso pelo local onde nós fizemos o trabalho, que eram 10 salas, então se você em uma cirurgia você ganha 30 minutos, em 10 salas você ganha 300 minutos. São 6 horas, isso num dia, não é? Se tiver 10 cirurgias no dia, são 60 horas. Quase um dia. Então vira 1.200 horas no mês, 15.000 horas no ano. Sim. O impacto é muito grande, não é? Isso voltado a um ambiente de hospitalar, né? De saúde. Também teve uma situação que eu vivi num ambiente de logística, separação de medicamentos. A gente reduziu o lead time de 9 horas para 1 hora.
organizando processos, fazendo redistribuição de atividades. Esse é um case que eu lembro de cabeça, foi bem no começo da nossa história como consultoria, e foi um case que o trabalho todo não levou 6 meses. E o saving, né, o ganho que a empresa teve com esse trabalho de menos de 6 meses foi de 4,5 milhões. 4 milhões de reais em menos de 6 meses, que estava perdido ali, e a gente conseguiu recuperar ganhando eficiência. Então, como a gente acabou de falar, são mais de 500 projetos ao longo de 15 anos, esse ano vai fazer 16 anos de Gemba Group, né, de consultoria, de capacitação. Então, poderia ter uma série, né, somente falando desses 400 cases. Então, é muita coisa para a gente conversar. Mas eu também tenho, assim, da minha parte, uma experiência, né, há 15 anos trabalhando com isso. Eu vou pegar a minha experiência, a minha vivência, para te fazer uma pergunta. Uma vez que é provado que a gestão e operação enxuta, a filosofia Lean, ela dá tanto resultado para a empresa, ela recupera uma empresa, ela aumenta eficiência operacional, produtividade, qualidade, redução de custos, eliminação de desperdício, aumento de lucro, aumento de qualidade percebida pelo cliente. Por que ainda as empresas têm tanta resistência na hora que a gente chega numa empresa e fala, vamos fazer um trabalho desse aí? Bom, durante todo esse tempo, durante todo esse aprendizado, desde os primeiros passos até hoje, eu sou uma pessoa assim que eu analiso muito as coisas, eu analiso o ambiente ao qual eu estou inserido. E eu percebo que uma das principais causas, né, das empresas terem essa dificuldade e muitas terem a resistência é a complexidade que às vezes se gera em cima de algo que é simples. Porque a visão Lean, teoricamente, ela é simples. Por quê? Porque ela é focada em objetivos claros, diretos, onde se sabe qual é o gap, onde nós precisamos chegar e vamos trabalhar para alcançar esse objetivo. Porém, uma empresa tem vários objetivos, a empresa não tem um único objetivo. Esse é um ponto, mas eu não tenho como trabalhar em todos os objetivos ao mesmo tempo. A não ser que eu tenha pessoas especialistas nisso em todos os lugares, mas também não temos isso. Raramente você encontra uma empresa que tem pessoas preparadas para todos os ambientes para trabalhar em tudo aquilo que é crítico. Então, dentro da filosofia Lean, na minha visão, de acordo com as experiências que eu tenho vivido, nós precisamos definir o que é prioridade. Né? Quando você define prioridade, você direciona em cima da prioridade. E a prioridade ela te leva a resultados. Quando você resolve uma situação, eu sempre faço uma analogia, uma brincadeira, que é como se você tivesse uma metralhadora, né? Você foca no problema. Quando esse problema some, você muda e foca no próximo maior problema. E depois no próximo maior problema. Se você atuar na empresa com foco naquilo que é requisito, sempre nos maiores problemas, automaticamente você estará melhorando essa empresa. Não tem como não melhorar a empresa se você foca naquilo que é dor, naquilo que é problema. Eu pergunto várias vezes isso, né, para os consultores, e também eu falo que é uma dor do lado de cá, né? Eu trabalho na área de negócios e relacionamento, é a área que eu coordeno, né, dentro do Gemba Group, e a gente visita muitas empresas, as empresas nos chamam para fazer visitas, e eu sempre falo, a gente apresenta nossos cases, a gente mostra o resultado, a gente leva cases mostrando antes e depois, e ainda assim acontecem muitos projetos que a diretoria fala, poxa vida, não vamos fazer dessa vez, às vezes não consegue sensibilizar. Uma vez que muitos dirigentes, né, diretores industriais, empresários de todos os segmentos, seja empresa de todos os portes, eles estão focados, né, na saúde da empresa, né? O Lean ele vem para isso, né? A gestão e operação enxuta vem para garantir a estabilidade e a saúde da empresa. Então eu sempre fico muito às vezes incomodada com essa visão e quero até provocar os dirigentes mesmo, né, das empresas para falar queira saber mais sobre isso, que investigue mais sobre isso, que tenham curiosidade de saber o que essa filosofia pode fazer pelo seu negócio, pelas metas da empresa a qual você é um dirigente. A gente tem projetos aí de 30, 40, 50, 70 vezes de retorno, nunca menos que 10 vezes de retorno de investimento, projetos de 10 meses com 7 milhões de savings, com coisas simples, como o Marcelo acabou de falar, e ainda a gente encontra muita resistência para fazer essa implementação, para ter essas portas abertas no mercado e fazer com que mais empresas tenham essa experiência extraordinária de ter uma empresa com uma operação, né, enxuta, seja no office ou seja na área de logística, manufatura, processos, enfim, tudo mais. O termo resistência, até pegar um gancho no que você falou, o que eu percebo quando a gente atua junto com as empresas? A resistência muitas vezes ela vem pela falta de clareza
nos objetivos. Tem muita gente que ainda chama Lean de filosofia, não de filosofia, que chama Lean de metodologia ou de ferramenta. Lean é uma filosofia, é um pensamento. Esse pensamento, essa forma de ação, essa forma de transformação, ela vem acompanhada de princípios, de conceitos, de metodologias, de ferramentas, né? Tudo isso, quando em conjunto, quando em sincronismo, quando em interface, fazem a diferença. Então, na minha visão, eu vejo que há essa resistência, muitas vezes pela falta de conhecimento e direcionamento. Então, se você não direciona de uma forma adequada, você acaba não tendo resultados expressivos. E o que as empresas querem acima de fazer Lean hoje em dia? Resultado. Elas não fazem Lean porque Lean é legal. Né? Elas não fazem uma transformação porque a transformação é legal. Elas fazem a transformação porque elas querem resultados. O objetivo é o resultado. A filosofia Lean não é o fim, é o meio. O fim é o resultado, é a rentabilidade, é produzir melhor, é ter melhor qualidade, é ter melhores condições de trabalho. E um ponto muito importante quando a gente fala de condições de trabalho, tem que estar centrado nas pessoas. Nós produzimos coisas para as pessoas através de pessoas. São as pessoas que montam as estratégias, são as pessoas que organizam os processos, são as pessoas que realizam as atividades e são elas que recebem o produto ou o serviço. Então, por mais que nós estamos entrando num tempo de inteligência artificial, robotização, automatização, isso vem para facilitar o nosso trabalho, isso vem para reduzir custo, para melhorar a performance, mas não vai mudar. Tudo é feito de gente para gente. Isso tem que estar no centro de tudo. Não adianta uma empresa falar, nós somos Lean, e quando você vai conhecer a empresa de perto, você vê que o ambiente de trabalho das pessoas não são preparados para que elas tenham um ambiente agradável, onde elas desenvolvam o seu trabalho com saúde, com segurança, com cuidado. Não adianta eu ser uma empresa Lean se eu não estender isso, muitas vezes, aos familiares, né, da pessoa que trabalha nessa empresa. Então, a visão Lean ela é muito maior do que Kaizen e melhorar continuamente. Ela é voltada a gente. O centro de tudo está nas pessoas, tá? Então, esse é um ponto que toda a gestão tem que estar preparada. E não adianta eu cobrar da minha equipe operacional que ela desenvolva, entregue resultados, se eu não tiver níveis estratégicos, táticos também preparados para fazer essa interface, para que eles possam estar próximos, acompanhar resultados e dar suporte em cada dificuldade que houver no dia a dia da empresa. Bom, o assunto é longo, tem muita coisa para falar, é muito conteúdo, muito tempo de experiência, muitas empresas atendidas, e então é muito complicado usar o tempo que a gente tem aqui dentro e respeitar o tempo dos próximos também que estão chegando aí para contar seus cases, se a gente fosse aprofundar em tudo isso, né? A tua apresentação, a gente tem quanto tempo ainda? Alguém pode sinalizar para mim aqui quanto tempo nós temos? Acho que 10 minutos? Isso, 10 minutos? Legal. Então, pessoal, Marcelo, você fez sua apresentação, acho que queria que você falasse um pouquinho, que eu até dei uma olhada na apresentação antes e tenho umas perguntas para fazer. Vocês podem seguir, pessoal, com a apresentação? Eu trouxe aqui apenas alguns slides aqui. Primeiramente, eu queria falar sobre qual é a visão quando se trata de um organismo, né? Eu entendo que toda empresa é um organismo, e não é um entendimento meu, eu acredito que é um entendimento de muitas pessoas, talvez a analogia nem todos usem a mesma analogia, não é? Mas o corpo humano, ele é formado por diferentes órgãos e sistemas que desenvolvem funções específicas, ok? Isso é de comum acordo e de entendimento de todos. Quando nós olhamos para uma empresa, a empresa tem a mesma estrutura dentro do seu organismo, né, empresarial. Uma empresa, assim como o nosso corpo humano, ela só vai ter um bom funcionamento, a funcionalidade só vai ser adequada se essa empresa estiver bem estruturada, né? E quando nós falamos assim de saber exatamente onde atuar, quando nós olhamos para o nosso corpo e nós temos que nos tratar de alguma questão, de alguma situação que nos impacta, né? Pode ser uma unha encravada te impede de andar direito. Mas qual que é o foco naquele momento? A sua unha encravada, porque é ela que está te incomodando mais. Nas empresas é igual, né? Se você tem uma área de vendas que está com dificuldade de fazer a conexão com o cliente, esse tem que ser o seu foco. Esta é a sua unha encravada, né? Então, esse organismo ele só funciona bem
quando há interface. Não pode haver barreiras, não pode haver silos departamentais, né? Temos que ter aí neste ambiente uma conexão, uma gestão que consiga gerar essa conectividade entre as partes para que haja fluxo, para que haja resultado no trabalho que é feito. Tá? Então, quando você fala sobre uma empresa, independente do segmento que ela atua, né, você tem áreas que são comuns nas empresas. Área comercial, área financeira, área de logística, enfim, outras áreas. São áreas comuns que existem na maioria das empresas, desenvolvimento humano e organizacional, etc. Para que uma empresa funcione bem, para que ela esteja evoluindo, porque a empresa não vai fazer isso, o Lean não é fazer isso numa empresa, não é exponencial. Você vai ter ganhos grandes e rápidos em algumas áreas, mas olhando para o negócio como um todo, é um trabalho que leva esse tempo. Então, eu sempre falo assim nas empresas, é melhor o ganho de 1 a 1, para chegar em 12 ao final de um ano, do que o ganho de 5, 10 no terceiro mês e depois perder isso em 3 meses também. Por quê? Porque você tem uma certa instabilidade. A visão de melhoria contínua, ela prega que é passo a passo. É uma evolução constante, mas que você vai atingindo novos objetivos. E você melhora e sustenta, você melhora e sustenta esses objetivos. Então, o pensamento sistêmico aplicado dentro das empresas, que serve para os profissionais, para os gestores, é o pensamento de fazer conexão entre as áreas. É olhar o todo, né, que vai mostrar o resultado, e depois, passo a passo, organizar essas partes, porque é a somatória dessas partes que vai impactar o todo, né? E aí, em cima disso, a gente consegue um melhor resultado, consegue atingir melhores objetivos, tá? Para que a gente possa evoluir. E aqui eu trago aqui um exemplo de como é a leitura que nós temos em relação a essa transformação na empresa, tá? Que eu trago aqui uma escada. E essa escada é uma evolução, onde nós temos o termo do lado de cima da escada, o Kaizen, que é a melhoria contínua, né, que é a evolução constante, e o que sustenta o Kaizen é o padrão. Tá? Então, você melhora, sustenta, melhora, sustenta. Então, você está criando aqui um ambiente para a excelência. Você vai chegar à excelência dentro do seu negócio, em várias áreas, de várias formas, mas tem que ser um trabalho estruturado que... Você pode dizer que é isso daqui que faz com que o resultado aconteça? É exatamente isso. Se a gente aplicar isso em todos os ambientes, fazer com que as pessoas entendam que a simplicidade é evolução constante e manutenção. Eu evoluo e mantenho, evoluo e mantenho. Eu não posso ter sobe e desce. Eu não posso ter estabilidade, que daí vem a questão da estabilidade básica. Faz a melhoria, implementa a filosofia, a metodologia, algumas ferramentas, analisa os dados, os resultados, sustenta com a padronização. Seria isso, exatamente. Né? Desta forma, você consegue ter uma evolução que seja adequada, que seja constante. Né? Eu gosto de uma frase de Mário Sérgio Cortella que ele diz: tem mudanças que devem começar cedo, antes que seja tarde. Né? Nesta frase, a gente pode ter um mergulho gigante dentro dela. Né? O que significa isso? Que eu tenho que olhar para o meu negócio com cuidado o tempo todo. Eu tenho que olhar a rentabilidade, eu tenho que olhar o meu mix, eu tenho que saber qual cliente que vale a pena, porque tem cliente que às vezes você tem prejuízo com ele para atendê-lo. Né? Eu já vi situação de cliente que era 40% de um negócio, mas ele puxava o resultado para negativo. Quando a empresa parou de trabalhar com esse cliente, ela acabou tendo lucro. Então isso acontece, né? Então, o cliente tem razão? Sim, ele tem razão. A gente faz de tudo para cuidar bem do nosso cliente. Mas que tipo de cliente que nós temos? Qual que é o mix de produtos que nós temos? Nós conhecemos o custo do nosso produto, né? Nós conhecemos o impacto negativo, nós sabemos quais são os indicadores de performance que tiram o resultado do nosso negócio, aquilo que fica escondido, que às vezes não é medido. Então, assim, o conjunto de iniciativas, o conjunto de tratativas que nós podemos ter dentro de uma empresa, ele é infinito. E aí vem um ponto importante. Não existe receita de bolo. Cada situação é única. Bom, com isso você quer dizer, então, que a gente pode aplicar a filosofia Lean em qualquer segmento, em qualquer ambiente? Sem dúvida nenhuma. Eu posso dar exemplos que eu vivi dentro de indústria farmacêutica, área de logística, hospital, tecnologia, né? Moveleiro, têxtil, então, assim, de sistemas... Químico. Não existe assim, nenhum impedimento, porque
Se você vai melhorar e padronizar, Pode ser em qualquer ambiente. qualquer ambiente você vai fazer a coisa Bom, acontecer. então a gente pode A coisa concluir se aí, a transforma. gente pode concluir essa fala, né, esse espaço aqui que a gente teve para falar um pouquinho, né, de tudo que a gente tem para trazer para vocês, é que o Lean é para todos. Acho que a gente pode concluir dessa forma, né? O Lean é para todos os setores e todos os portes e para todos os profissionais, inclusive para a nossa vida pessoal, como já deu um exemplo aqui hoje de manhã o Felipe Amorim contando que levou até mesmo para a vida pessoal dele. Eu Pessoal, complemento, Vandes, antes, eu sei que você vai fechar, estamos no tempo, mas eu complemento assim, que em toda essa trajetória, as coisas em geral dão certo. As coisas em geral acontecem e eu posso dizer que 99% das vezes em que houveram iniciativas de melhoria, as coisas deram certo. Esse 1% que deu errado faz parte, porque às vezes a coisa não acontece como a gente planeja. A gente vai lá e corrige. Mas na grande maioria das vezes, aplicar essa ideia, esse conceito, essa filosofia vai transformar a sua empresa, vai trazer negócios, vai trazer impacto e você vai ter uma rentabilidade muito maior, com profissionais preparados e engajados. legal, bacana. Temos que abrir aí mais um outro espaço, e eu aproveito para comentar com vocês aí que no próximo mês a gente vai lançar aí uma série muito bacana de podcasts, onde essa série vai estar falando diretamente com você, seu diretor. Essa série vai ser especificamente para chamar a sua atenção para coisas importantes para que o próximo ano não seja tão desafiador como tem sido nos últimos anos.